Olá pessoal, esse é o canal do Técnico Brasil e esse é o segundo de uma série de vídeos nos quais eu pretendo mostrar como você pode montar um streaming na sua casa, enfim, como que eu faço para fazer as minhas lives. No primeiro vídeo eu mostrei esse set de gravação de frente, mostrei o que cada coisa faz. Nesse segundo vídeo eu quero mostrar para você principalmente a simplicidade da coisa e o computador que eu uso no momento. Para começar, o que é o meu set de transmissão, pessoal? É uma parede verde de um cômodo, ou seja, isso aqui é um cômodo na casa que eu escolhi para fazer as transmissões. E nesse cômodo eu coloquei uma mesa velha mesmo, daquelas que normalmente as pessoas jogam fora, como sendo a estrutura onde o meu set de gravação trabalha. Essa mesa que estava no terreiro para ser jogada fora, eu trouxe para dentro de casa, furei alguns buracos onde os fios passam, aparafusei alguns filtros de linha e extensões de tomada, aparafusei estrategicamente, eu vou explicar para vocês, e aqui eu fiz todas as ligações. A finalidade disso é que todas as vezes que eu vou começar uma live, está tudo montado, eu não preciso chegar, monta câmera, monta aquilo outro. Não tem nada disso. Eu mostrei de frente essa webcam, né, tem todos esses fios ligados aqui fazendo toda essa confusão. Esse computador ele trabalha aberto principalmente por causa do aquecimento, e esse é o computador que faz tudo acontecer. Aqui de baixo eu tenho uma rede, que é uma rede que passa por um no-break, então se acontecer um pico de luz, determinados equipamentos continuam ligados, e tem uma rede que não passa no no-break. Isso é muito estratégico, porque olha, eu tenho ali, por exemplo, 2 notebooks funcionando, tem uma câmera que é a bateria funcionando, essas coisas não precisam passar pelo no-break, porque obviamente já tem bateria interna, mas o computador, se a luz pica, a live cai, então esses equipamentos passam pelo no-break. Eu tenho também o sistema de iluminação da sala. Eu deixo o sistema de iluminação da sala, no meu caso são assim, uma potência bem alta, eu não lembro de cor, mas enfim, eu deixo fora do no-break. Se acontece que a luz cai, eu corro e mudo rapidinho, desligo a maioria das luzes e deixo só o necessário para continuar a live. Separei isso aqui embaixo. Uma coisa estratégica que eu faço também, à noite, quando eu vou fazer a reprise, eu coloco a reprise no ar, eu desligo um botão aqui, já desligam todos os monitores e eu não preciso ficar desligando monitor por monitor, porque principalmente aquele cinza ali onde está a webcam, se eu ficar mexendo nele demais, ele muda a webcam de posição. Essa estratégia ela é muito interessante do jeito que eu fiz aqui. Tem os prós e contras. O primeiro pró é que você não perde tempo para absolutamente nada. O contra é que você perde uma sala. Você deixa uma sala só para isso acontecer. O pró é que você não perde tempo. Eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu sei que se eu chegar aqui para fazer a minha live, que começa às 10h30, se eu chego aqui às 10h25, eu ligo tudo e consigo fazer. Quando a live acaba, que eu coloco para acontecer também a reprise, eu já coloco a reprise para acontecer, já desligo, e já desligam os equipamentos que eu não vou precisar usar mais. Por exemplo, os monitores. Eu não preciso de monitores para a reprise ficar rodando. E assim por diante. Agora eu quero falar com vocês sobre esse computador, e para isso eu vou ampliar um pouquinho a imagem aqui para dentro, porque esse computador gerou até um pouco de polêmica, porque quando eu falei sobre a campanha para montar um novo computador para o canal, algumas pessoas, digamos que alguns haters talvez, né, tenham vindo e dito coisa do tipo, você está pedindo coisa demais, não precisa. Para fazer streaming da forma que eu faço, você precisa sim de um computador. Eu vou explicar para você, não é preciso de um computador bom, lógico. Eu vou explicar para você peça por peça e por que as coisas acabam sendo mais pesadas. Vamos lá. Esse computador tem hoje 2 placas de vídeo, que é essa aqui, que é uma 680, bem da época, né, que eu cheguei na Inglaterra, e tem essa aqui, que é uma 1050. Uma placa de vídeo, ela fica por conta do programa de corte. O que essa placa de vídeo faz? Todo o cálculo relacionado a vídeo acontece nela. Então, se você coloca, por exemplo, um fundo verde, igual esse que você está vendo. Se você coloca um fundo virtual nesse fundo verde, o computador precisa fazer em tempo real todos os cálculos que são necessários para esse fundo virtual acontecer. Então, a placa de vídeo é muito importante. Uma das críticas que eu tive no computador que eu dimensionei para fazer uma live com muitos recursos foi exatamente a placa de vídeo. Eu coloquei uma 1070 Ti, e o colega criticou falando, olha, qualquer placa de vídeo é capaz de fazer isso. Não, uma coisa é você fazer uma transmissão. Se você for simplesmente pegar um arquivo de vídeo, jogar esse arquivo de vídeo
no ar, isso não tem absolutamente nenhuma necessidade de cálculos relacionados à placa de vídeo, que você está simplesmente transformando um arquivo, por exemplo, MP4 em um streaming. Mas a partir do momento que você está fazendo um trabalho em tempo real, o seu fundo verde precisa ser substituído por um fundo qualquer, e isso acontece nessas placas de vídeo. Então, quanto melhor a placa de vídeo, menos problemas você vai ter. E tem outra coisa também. Outro cálculo que precisa acontecer em tempo real é um cálculo necessário para fazer o encoding do vídeo que vai ser gravado e o cálculo necessário para fazer cada transmissão. Então, por exemplo, eu desisti de fazer transmissões simultâneas no Facebook e no YouTube por enquanto, que eu estava tendo muito problema. Essa transmissão, ela pode acontecer, esse render que a gente fala, essa encodificação, ela pode acontecer no CPU da máquina ou pode acontecer na GPU. Quando ela acontece na GPU, ela deixa a CPU livre. Então, de certa forma, você precisa de uma GPU boa. Qual que é a minha estratégia agora? Ter um CPU bom para fazer esses cálculos, mas ter uma GPU boa para fazer o cálculo relacionado ao vídeo. Então, toda vez que eu coloco um comentário no ar, aquele comentário fica agarrando, ou uma página no ar, ela fica agarrando, isso vai ser resolvido porque eu vou ter uma GPU melhor. E o caso de transmitir em vários canais ao mesmo tempo, eu vou usar a CPU. Nesse caso dessa máquina em específico, aqui eu tenho um i7, que ele é 3.8, me parece que em Turbo Boost, ou seja, na hora que o bicho pega, ele vai para 4.2. Essa é a máquina que não está dando conta. Quando o colega falou que, não, se você colocar a máquina tal, isso resolve. Não é bem assim não. O bicho pega mesmo nessas transmissões. Aqui eu tenho 3 blocos de memória, seriam 4, mais um acabou que eu tirei para montar uma máquina para minha afilhada. E aqui eu tenho 3 blocos de memória de 8, então eu tenho 24 de memória RAM. E eu tenho 2 HDs que funcionam em gravação em paralelo, que é o sistema RAID. Esses HDs em RAID, eles dão mais performance. Essa máquina, ela resolveria até um certo ponto, mas para você fazer um trabalho transmitindo simultâneo Facebook e YouTube e utilizar uma webcam, essa máquina já começa a abrir o bico. Então, qual que seria uma máquina ideal hoje? Se você pega até um i7 de geração mais recente, como a placa de vídeo 1070, por exemplo, até 1060, você já consegue fazer um trabalho legal usando o fundo chroma. Agora, se você tira, isso aqui é uma coisa que é muito importante, que dentro do comentário do colega, né, estava a crítica dele, que ele falou, para que você precisa de uma 1070 Ti? Você precisa de uma 1070 Ti à medida em que você quer colocar muitos elementos em tempo real. Por exemplo, eu quero colocar o comentário dos colegas em tempo real. Eu quero colocar uma página que está sendo atualizada em tempo real. Todas essas movimentações, principalmente o fundo verde, né, que é substituído por um cenário virtual, todas essas movimentações, elas acabam precisando de muito recurso gráfico. E no momento em que você começa a fazer muita coisa a título de transmissão, olha, eu estou transmitindo em 5 Facebook, 2 YouTube ao mesmo tempo. Essas transmissões simultâneas, elas podem utilizar ou o recurso da GPU, você pode fazer 2 transmissões, por exemplo, usando a GPU e o resto no CPU. Ou você coloca tudo no CPU. O que eu faço hoje? Eu faço uma gravação utilizando um codec que usa pouco CPU, mas gasta muito HD, e faço a transmissão usando a GPU. Aí nessa forma de trabalho eu consigo manter o CPU meu em 95%, chega até 100%. Se a máquina acaba de reiniciar, só para vocês terem uma ideia de como é que de uma hora para outra ela simplesmente dá pau. Se eu tivesse uma CPU mais rápida, já ela poderia estar transmitindo em vários ao mesmo tempo. Bom, o que era a finalidade desse vídeo? A finalidade desse vídeo era mostrar para você como que é possível você organizar dentro da sua casa, se você tem uma sala na sua casa, no seu terraço, como que é possível você organizar o set de gravação de uma forma permanente e qual que seria a máquina necessária para você fazer esse tipo de trabalho de streaming, né? Então, enfim, o que é a dica que eu dou para você? Se você tem pouco tempo, deixa tudo montado, assim você não vai ter aquele problema de, olha, na hora de fazer a transmissão, eu tenho que colocar a câmera ali, tem que ligar o computador. Às vezes vale mais a pena você imobilizar um computador, a webcam, deixar tudo no mesmo lugar, para na hora da transmissão você chegar e tá tudo lá. E quando você precisar do computador para outra coisa, você usa naquele lugar, do que você ficar todos os dias montando o seu computador. E outra coisa, na hora de escolher o equipamento adequado para você fazer sua transmissão, o ponto mais importante da escolha é o que você vai fazer. Se você vai simplesmente olhar para a câmera, vai transmitir, não vai colocar comentário das pessoas, não vai colocar fundo virtual,
qualquer coisa serve. Você pode usar só o seu celular para fazer transmissão. Agora, qual que é o preço que você paga por isso? Dentro do Brasil, principalmente, as pessoas já estão acostumadas com uma coisa que chama padrão Globo de jornalismo, que é aquele cenário bonitinho, todo colorido, né? A pessoa falando para a tela bem nítida, com a luz muito boa. Se você tenta se aproximar desse padrão Globo de jornalismo, pessoas que não conhecem o seu trabalho vão ter um interesse maior de conhecer. Se você se distancia desse padrão Globo de jornalismo, dificulta mais para você abrir portas. Ou seja, quem te conhece, quem gosta do seu trabalho, vai te ouvir. Não vai fazer tanta diferença assim um cenário virtual, uma luz bem feita. Mas, em compensação, fica mais difícil para você abrir novas portas. Então, é esse o ponto e o contraponto que você deve fazer. E na hora de montar, monta tudo, amarra os fios e deixa de uma forma que você, com 5 minutos, você tenha condição de iniciar a sua live. Assim você usa o tempo da sua live para live e não o tempo da sua live para ficar montando um equipamento e outro. Então, enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você puder se inscrever nesse canal, esse é o canal do Técnico Brasil, esse não é o canal Leonardo Estopa. Esse é um canal onde eu pretendo falar somente sobre coisas técnicas, tutoriais, dicas e essas coisas, e não abordar o assunto política. Então, se você já é inscrito no canal de política, venha participar aqui. Se você detesta política, pode ficar tranquilo que não é o assunto desse canal. Muito obrigado e até mais.